Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 10 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. Todo discípulo bem formado será como o Mestre. Hoje concentramos a nossa atenção sobre esse versículo, frequentemente esquecido. Para ser discípulo de Jesus, precisa ser bem formados. Discípulo mal formado é uma pedra de tropeço que faz cair todos no buraco. O discípulo mal formado não sabe corrigir, sua soberba o torna cego. Uma catequese constante é a condição para nos tornar discípulos bem formados e sermos como Jesus. Aproveitemos de toda ocasião que Jesus nos oferece para crescer na nossa formação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar um outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um discípulo bem formado será como o mestre. Sublinhamos também o que falamos na introdução. Um discípulo formado mal consegue fazer muito mal. É uma autêntica pedra de tropeço, que na língua aramaica se diz escândalo, ou seja, uma pedra que não se percebe, mas que te faz tropeçar e machucar gravemente. Um discípulo mal formado é cego e faz cair todos no buraco. Uma coisa é você enfrentar o inimigo e poder se preparar, e outra coisa é receber um tapa de um amigo com o qual você conversa tranquilamente e nunca espera dele essa ação. Uma coisa é enfrentar quem vem contra ti, e outra é se defender de quem te apunhala nas costas. Uma coisa é enfrentar o Covid e outra é você cair nas mãos de um médico louco ou mal formado que te dá remédios errados. Irmãos, várias vezes fizemos essa amarga consideração. Quando a sociedade se lança contra a pedofilia na igreja, não tem somente a finalidade de destruir a igreja, mas também uma amargura no coração. Do lugar que eu não espero, me vem a facada. Inconscientemente, a igreja é vista como alguma coisa pura, boa, que faz o bem, e quem se aproxima dela, que acredite ou não em Deus, sabe que vai receber coisa boa. Portanto, quando recebe uma facada, como é a pedofilia, então isso é muito dolorido, também para a sociedade. O mundo está cheio de pedofilia, até nas pediatrias, no meio dos professores, dos políticos, até no mundo do judiciário. E o mundo está acostumado a isso. Mas encontrar essa praga também na igreja, isso cria um escândalo 100 vezes maior. Fizemos esta longa introdução para entender a responsabilidade do discípulo, do homem de Deus, do evangelizador, que deve evangelizar sem escandalizar,
como frequentemente falamos. Se o discípulo escandaliza, com uma mão planta e com a outra arranca. Grave responsabilidade é a coerência de vida, como também grave responsabilidade é o profissionalismo, a seriedade, a capacidade de ser bons homens de Deus. Vamos dar um exemplo. Se você precisa de um médico especialista, você não gostaria de encontrar uma pessoa séria, profissional, capaz de diagnosticar com seriedade o que você tem e te curar com eficácia? Você não gosta disso? Se você frequenta a universidade, você não gostaria de encontrar um professor bom, sério, bem preparado, que publica artigos e livros, em cuja aula você se forma bem? Se você precisa de um advogado, você não gostaria de encontrar um advogado competente, que conhece as leis e sabe se expressar? Então, por que o povo deve encontrar em nós, homens de Deus, profissionais de meia colher? Por que deve encontrar em nós pessoas mal formadas, despreparadas, pessoas que repetem sempre as mesmas coisas como um papagaio, mas não sabem explicar? Por que deve encontrar em nós pessoas autoritárias, porque inseguras? Por que o povo que busca a Deus deve encontrar em nós guias cegos e orgulhosos? Sobretudo, por que deve encontrar em nós pessoas que exigem dos outros o que eles mesmos não fazem? Querem tirar o cisco do olho do irmão e não trabalham dentro de si, não tiram a trave que está no seu próprio olho. Cobram dos outros o dinheiro espiritual e elas mesmas não fazem. Cobram dos outros a pontualidade e elas mesmas chegam sempre atrasadas e arrumam até desculpa. Cobram dos outros a necessidade de vencer os vícios e elas toleram vícios e frescuras em si mesmas. O discípulo mal formado consegue fazer um mal muito grande, e é justo se perguntar que tipo de pessoas de Deus nós somos. Jesus, nesse discurso, tinha na frente os escribas e fariseus hipócritas, mas é bom que cada um de nós também reflita sobre si mesmo. Eu sou um discípulo bem preparado? Eu sou um evangelizador bem preparado? Eu acompanho com responsabilidade o que me é confiado? Claro que diante dessa pergunta não pode haver essa resposta: "Ah, eu não sou isso não. Então não quero ser nem evangelizador nem discípulo, porque dá muita dor de cabeça. Devo participar dos domingos de formação? Prefiro ir na pizzaria ou na churrascaria, ou na praia, ou ficar na frente da televisão, ou ficar deitado no sofá. A vida já é tão difícil, só falta eu ter que me preparar. A missa no domingo, quando puder, basta e tem até de sobra. No final das contas, não é isso que a maioria dos homens faz? Por que ser diferente? Depois vou cair na depressão, no estresse. Esse modo de raciocinar não bate com as exigências de Jesus. Se alguém quer ser meu discípulo e não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. E todos nós somos chamados a ser discípulos. Jesus deixou essa missão aos apóstolos: Ide, batizai, fazei de todos os povos meus discípulos. Portanto, não existe cristão que não seja discípulo. Pois bem, depois de ter colocado estas bases, vamos tentar aprofundar. Se formar significa, em primeiro lugar, aplicar a si mesmos o que ensinamos aos outros. Se queremos curar os outros, então é preciso curar a nós mesmos também. Se queremos tirar o cisco do olho do irmão, então vamos tirar a trave do nosso também. Isso comporta um trabalho constante e delicado. Jesus ensinava a orar, mas ele também orava e orava muito, passava noites em oração.
Se você acompanha alguém na caminhada espiritual e convida esse teu filho a orar mais, então veja de não cair na tentação de você mesmo deixar a oração. Nunca é bom cobrar dos outros o que nós mesmos não fazemos. Para cobrar a oração, precisa ser homens de oração. Para cobrar a obediência, precisa sermos obedientes. Para cobrar a castidade, precisa sermos castos e viver bem a pureza. Para cobrar o amor, precisa saber amar. Para cobrar dos outros que vençam seus vícios, é indispensável vencer os nossos também. Se você é formador, então você também procure uma guia que te forme. Procure uma pessoa preparada que te forme. Enfim, precisamos ter bem claro que não se ensina com as palavras, mas com a vida. Os nossos filhos só aprendem nos olhando. Eles serão o espelho do que nós somos. Por exemplo, se um pai e uma mãe obrigam o filho a ir na missa no domingo, mas eles não vão, então esse filho, logo que crescer, não frequentará mais a igreja. E no máximo dirá ao seu filho que deve frequentar, mas ele mesmo não colocará pé na igreja, porque foi isso que ele aprendeu. Multiplique este exemplo por 100 e entenderá como é essencial fazer o que Jesus nos pede, ensinar com a nossa vida, trabalhar em nós para poder cobrar os outros. Irmãos, deveríamos adorar os momentos de formação pessoal, porque é só um discípulo bem formado que será mestre como seu mestre. É só um discípulo bem formado que será um outro Jesus. E quanto o mundo precisa de Jesus redivivo. Para muitos, nós somos o único evangelho vivo que eles podem ler, porque talvez não tenham nem a Bíblia em sua casa. Como acontece essa formação? Em primeiro lugar, com a oração, com a adoração. Nunca uma pessoa que não tem intimidade com Deus conseguirá passar Deus. Poderá passar fórmulas, ordens antipáticas, mas não Deus. Portanto, o primeiro passo da formação é viver abraçada ao nosso Mestre, como Maria Madalena. É buscar as palavras do nosso Mestre, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Em segundo lugar, para se formar, precisa buscar formação, buscar retiros de formação, domingos de formação, buscar novos conhecimentos, buscar entender as verdades que alicerçam a nossa fé, buscar a caminhada das células, por exemplo. Esse próprio diário também é uma ferramenta, se uma pessoa se decide a fazê-lo todos os dias. É uma pílula de catequese todos os dias. Pense um pouco, como é que um jovem universitário consegue enfrentar um professor ateu se a única formação religiosa que ele tem é o catecismo dos seus 9 anos? Como pode enfrentar os argumentos de um professor universitário com as poucas aulas de catequeses de criança? Como pode enfrentar o casamento sem se preparar para o casamento, sem saber ao que ele vai de encontro? Se para formar um padre precisam de 7 anos de estudo e seminário, pelo menos, como podemos pensar que casar seja juntar os panos, ou fazer um namoro relâmpago? Ou que tudo se resolva tomando um sorvete no domingo? Qual formação estão tendo os namorados, os noivos? Aprender a amar não é fácil. Aprender a viver como casado é muito difícil. Somente um namorado bem formado conseguirá casar bem e criar bem os filhos. Pois bem, irmãos, esperamos que isso seja suficiente para entender a seriedade do se formar. E com estas reflexões no coração,
Vamos ouvir de novo o trecho do Evangelho que hoje nos guia. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar um outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos escolher um propósito pequeno, prático, preciso, que nos ajude a dar um passo concreto na nossa formação. Quem sabe retomar alguma coisa de uma formação que já recebemos e esquecemos, viver uma hora de adoração e intimidade com o nosso Mestre Jesus, pensar se temos um diretor espiritual, um formador, alguém que nos guie no caminho espiritual, ver há quanto tempo não o procuramos, e se não temos, podemos pensar quem poderia ser. Enfim, fazer algo que este Evangelho te impulsiona a fazer. Um discípulo bem formado. Paz e alegria a todos. Será como um mestre. Paz e alegria a todos. Sacrifício de louvor, minha vida, eu quero hoje te entregar. Me perder em teu amor, encontrar o meu valor.
certeza de que minha única riqueza és tu, Senhor. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Sim, deixa-me podar, deixa-me formar por ti. Esvazia-me, vem me modelar, desenhar teu rosto em mim, e pra sempre assim eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Sim, deixa-me morar, deixa-me formar por ti. Esvazia-me, vem me modelar, desenhar teu rosto em mim, e pra sempre assim. Sim, deixa-me podar, Deixo-me formar por ti, esvazia-me.